E o impossível aconteceu, rapaziada. O Arsenal é campeão da Premier League após 22 anos de espera. Sim, o torcedor dos Gunners pode comemorar porque o Arsenal é campeão da Premier League e isso foi dado ao fato do empate entre Bournemouth e Manchester City na tarde desta terça-feira. A gente fala um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Não se antes, é claro, pedindo muito ajuda e colaboração de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais aqui abaixo desse vídeo. É super importante e me ajuda demais, tá certo, pessoal? Bom, galera, vamos lá então falar um pouquinho sobre Arsenal, que enfim pôde ser campeão da Premier League depois de muito tempo, pessoal. Mais de 2 décadas o torcedor esperava ansiosamente para que os Gunners pudessem novamente levantar a taça da Premier League, tá? E conforme dito no início desse vídeo, tudo isso se deve depois do empate entre Bournemouth e Manchester City, tá? E galera, eu não sou assim um torcedor. Eu tenho uma simpatia com o Arsenal, mas eu não sou nenhum torcedor dele, mas acompanhei já há um bom tempo o futebol do Arsenal, desde os tempos do Henry, Vieira, Gilberto Silva, que foi naquela época que o clube conquistou pela 13ª vez o título da Premier League. E de lá pra cá, pessoal, foi um clube com marasmo de títulos grandes, tá? Teve um título que bateu na trave na época de 2006, se não me engano, na final contra o Barcelona, mas passado lá foi só desanimador a sequência do Arsenal. Conseguiu um título pontual, outro ali de Copa da Inglaterra e etc, mas título grande mesmo pro currículo, meu, foi muito tempo nessa fila. E hoje o torcedor pode ficar contente, pode ficar feliz. Os jogadores, inclusive, também podem ficar mais aliviados. Eu acho que tiram um peso das costas dos jogadores, tanto dos jogadores quanto do Mikel Arteta. Que, galera, convenhamos, bateu na trave nessa época recente por 3 oportunidades. Então, nessas 3 últimas temporadas, o Arsenal viu-se perdendo o fôlego, viu-se perdendo para o seu arquirrival, para o Manchester City, Liverpool também, e era taxado como um patinho feio na Inglaterra, era aquele refrigerante que perdia o gás, era aquele clube que todo mundo pensava, calma, o Arsenal vai liderar até um certo momento, mas sempre no final dá derrapada e dito e feito, foram nas últimas 3 temporadas até esse ano vir a ser campeão nessa temporada 2025-2026, pessoal. E logicamente, para que pudesse se sagrar campeão, teve um árduo trabalho do Mikel Arteta, né? Inclusive, eu acho que foi muito pelo lado emocional, eu diria, o grande trabalho para que o time pudesse se recompor. Inclusive, nessa temporada deu uma vacilada, mas o City também, em alguns momentos, como os de hoje, conseguiu também ajudar o time do Arsenal, derrapando também resultados importantes. E aquilo, pessoal, que nem eu comentei com vocês também, o fato deles conseguirem esse título grande dá uma certa tranquilidade para a sequência da temporada, porque assim, acredito que se o Arsenal não tivesse conquistado, muitos jogadores que ali estão com certeza iriam procurar novos ares, iriam repensar a carreira em algum outro clube, porque imagina só, passar pela cabeça do cara, pô, mais uma vez não conseguimos um título, mais uma vez, e assim foi se repetindo até nesta tarde conseguir o grande título da Premier League. E também não para por aí, a gente vai ter a Champions League final contra o PSG, que eu acho que o PSG é um amplo favorito, tá? Mas futebol é uma surpresa, né? Então talvez o Arsenal possa estar inspirado nesse dia e por que não bater o PSG. Assim foi, por exemplo, no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes entre Chelsea e PSG. Muitos davam como certo o título dos franceses, mas no final quem conseguiu ser o campeão da Copa do Mundo de Clubes foi o Chelsea. Então tudo pode acontecer no futebol. Eu acho o time do Arsenal muito bem treinado pelo Mikel Arteta. Não tem assim grandes astros do futebol mundial, mas sim um time muito bem organizado, com bons talentos, com bons nomes, que eu acho que é muito bem organizado taticamente pelo Mikel Arteta e vai ser importantíssimo esses ajustes finais para a final contra o PSG, tá? A classificação da Premier League ficou no atual cenário a Arsenal City com os 37 jogos já feitos. Se o Arsenal perder na última rodada e o City ganhar, vai para 81, ficar um ponto ali de distância. Então, pro Arsenal já tá tranquilo. Então, teve muitos torcedores, inclusive, comemorando nas ruas de Londres. Então, merecido esse título. Parabéns aos brasileiros, o Martinelli, o Gabriel Jesus e também o Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães, que para mim era espinha dorsal ali no sistema defensivo, um dos grandes zagueiros do futebol mundial atualmente falando.
E então foi um título bem merecido, tá? Foi legal. E outra, galera, dá um dinamismo legal, porque assim, imagina só, você vê todo ano o Manchester City, todo Manchester City perde a graça, né? Então eu acho que, meu, isso acaba tornando a Premier League ainda mais relevante, eu diria atualmente, né? Porque, cara, um time diferente do City conseguiu o título, isso acaba deixando a galera bastante contente, né? Porque quebra essa hegemonia aí de por vários anos ali o City vir ganhando. Mas isso, logicamente, reflete a questão de um trabalho de Guardiola, né? E toda a equipe, toda a comissão, que agora também vai ter que encontrar um novo treinador, que acho que é o Enzo Maresca, que deve acertar com o City. Mas é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo para a gente comentar um pouquinho a respeito. Foram 23 anos ali nessa oportunidade de poder buscar o título. Só efeito de curiosidade, temos aqui uma listinha dos principais campeões da Premier League. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui para vocês. Aqui. O Liverpool e o United lideram com 20 títulos cada um. Na sequência vem o Arsenal com 14, tá? Então o Arsenal com 14 títulos. Depois da sequência o Manchester City com 10 canecos levantados. Queria saber de vocês aqui no Brasil, torcedores dos Gunners, o que vocês acharam desse título? Até mesmo vocês que não são torcedores, é muito importante a participação de todos vocês aqui no campo dos comentários. E é isso, pessoal. Então podem comemorar. Arsenal campeão merecidamente aí. Então vai ter uma grande confiança no confronto contra o PSG, com toda certeza. E para a próxima temporada também, tá? Bom, ficando por aqui, pessoal. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até mais e valeu!